Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 15, versículos 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram, a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus é direto. Não há meia palavra. Ele nos fala e nos avisa sobre o ódio do mundo. Mas que mundo é esse? Não é o mundo da criação de Deus, o bom e o belo. É um mundo dominado pelo pecado, pelas trevas, pela idolatria dos bens materiais, do poder, do prazer desmedido, da autossuficiência. É um mundo que se recusa a reconhecer a luz e que prefere a escuridão, porque suas obras são más. Se somos de Cristo, não somos do mundo. Houve uma escolha, um chamado, uma separação. Jesus nos tirou do mundo e nos elegeu para si. Essa eleição, essa pertença a Cristo é o motivo do ódio. Não é porque somos arrogantes, melhores ou mais inteligentes, e às vezes nem somos, mas é simplesmente porque carregamos o nome de Jesus e porque a luz que há em nós denuncia as trevas que há no mundo. Se me perseguiram, também hão de perseguir. Não há promessa de vida fácil para o seguidor de Cristo, irmão. Pelo contrário, a perseguição é quase que uma garantia. Olhemos para a história da igreja. Quantos mártires deram sua vida para defender a verdade? Santo Inácio de Antioquia foi jogado aos leões. Santa Ágata, ao negar os sacrifícios aos ídolos da época, teve seus seios esmagados e cortados fora. Mesmo assim, não negou a fé em Jesus. Dentre muitos que, se formos falarmos aqui, ficaríamos horas e horas. Eles são testemunhas vivas dessa palavra de Jesus. Não nos iludamos com um evangelho adocicado, um evangelho que promete apenas prosperidade, solução dos seus problemas, ou então a ausência deles. Não. Jesus nos chama a tomar a nossa cruz e a segui-lo. A perseguição pode se manifestar de várias formas e diversas formas. Desde a zombaria daqueles que estão próximos a você, a exclusão social, que passa pela difamação e até a violência física e a morte. Vai dizer que você nunca ouviu falar: católico adora imagem, a igreja é a besta do Apocalipse, o Papa é o anticristo, e por aí vai. Essas são só as mais leves. Mas temos que proclamar como São Paulo: confesso-te, porém, uma coisa. É segundo o caminho que eles chamam de seita que eu sirvo o Deus de nossos pais. Acredito em tudo que está conforme a lei e em tudo o que se encontra escrito nos profetas. O importante é saber que essa perseguição não nos surpreende, ela faz parte do discipulado. E se ela não acontece, pode ter certeza que você está vivendo um evangelho bem aguado, adocicado. E por que eles nos perseguem? Por causa do meu nome de Jesus. É por causa da nossa fé, da nossa adesão a Ele, o caminho, a verdade e a vida. Por causa da nossa recusa em nos conformar com os padrões do mundo. E Paulo e Barnabé disseram em Atos 14: é necessário que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. A palavra de Cristo nos sustenta. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Essa é uma palavra de consolo em meio à dureza desse texto do Evangelho. Significa que assim como houve aqueles que acolheram a palavra de Jesus,
também haverá aqueles que acolherão a nós. A missão de anunciar o Evangelho continua e o Espírito Santo age nos corações. Nem todos rejeitarão a verdade. Haverá sementes que cairão em boa terra. Mas, e se nós formos rejeitados? E se a palavra não for aceita? Jesus nos dá a chave. Não conhecem aquele que me enviou. O ódio e a rejeição vêm da ignorância de Deus, da recusa em se abrir à verdade. Nossa resposta como discípulos deve ser a perseverança na fé, a oração e principalmente o amor. Que essa semana falamos todos os dias do amor, o amor ágape, mesmo por aqueles que nos perseguem, mesmo que estejam nos pregando na cruz, ainda rogaremos por eles. Este é o verdadeiro Evangelho. Em Lucas capítulo 6, Jesus nos diz: amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem aos que odeiam a vocês, bendizei os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos caluniam. Este Evangelho identifica realmente quem é cristão, quem realmente está pagando o preço de ser seguidor de Cristo, abrindo mão de tudo aquilo que é lícito aos olhos do mundo, mas não convém a cristãos. Precisamos estar dispostos a enfrentar o ódio do mundo, irmãos, por causa do nosso Senhor. Não tenhamos medo, o Senhor está conosco. Como também vimos essa semana, Ele nos enviou o Paráclito, o Espírito Santo, que nos capacita e nos consola em meio às tribulações. A perseguição, embora dolorosa, comprova a nossa autenticidade como discípulos de Cristo. Ela nos purifica, nos fortalece na fé e nos aproxima ainda mais do Senhor. Sejamos, portanto, testemunhas corajosas do Senhor aqui neste mundo. Não nos calemos diante da injustiça, da imoralidade, da falta de fé. Anunciamos o Evangelho com ousadia, mesmo que isso signifique enfrentar a incompreensão e a oposição. Lembremos-nos sempre das palavras de Pedro e João diante do Sinédrio: julgai se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Que a graça de Deus nos fortaleça para que, em meio às provações deste mundo, possamos permanecer firmes na fé, dando testemunho do amor de Cristo. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Senhor, estivemos aqui reunidos, estaremos sempre aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.